Diga: Senhor Deus, agora abre o meu coração e me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Abra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 12. Leamos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quem entende isso? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, diga comigo, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Vamos dizer isso? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala no meu coração essa tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Versículo 20 diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, nós precisamos uns dos outros, porque somos membros. E na questão de ser membro, não existe o homem e a mulher. Gálatas capítulo 3, verso 26 a 29, fala que agora, em Cristo, todos nós somos um. Quem entende isso? Eu conversava com um cidadão ontem, e ele fazia todo um relato pessoal de como ele discordava que a mulher tivesse algum valor dentro da obra de Deus. Para ele, a mulher, é aquilo que eu falei no culto passado, deveria ficar calada. E eu fui explicar para ele que as mulheres que na Bíblia eram profetas, eram usadas pelo Senhor, elas tinham o seu espaço dentro da igreja. Amém? Mas ele nada entendeu. Infelizmente,
O paradigma humano, às vezes, fala muito mais do que a razão e até mesmo a revelação do Espírito. Por quê? Porque não se dá lugar. Porém, irmãos, vamos abrir os olhos. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Ele disse: agora não há grego, nem judeu, macho nem fêmea, servo nem livre. Todos vós sois um. Um quê? Um corpo. E todos, sendo membros de um só corpo, receberam o mesmo Espírito. Amém? Se eu recebi o mesmo Espírito, veja no verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Não é o Espírito que está lá fora, na fornicação, na prostituição, na lascívia. É o Espírito de santidade, de pureza. E aí, amados, nós temos que discorrer sobre isso, porque os dons do Espírito Santo devem ser procurados por nós com zelo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que ter zelo pelo nosso corpo, porque ele passa a ser templo e morada do Espírito. Amém? Então aí, se você vê em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E essa palavra profetizar é usar o poder para pregar o Evangelho. Amém? Infelizmente, a igreja dá mais valor ao falar em línguas do que a profetizar. É notório. Você vê muitos irmãos querem falar em línguas, e é bom que falem em línguas. Eu não estou dizendo que não é bom, que todos falem. Mas há muitas pessoas que estão contentes em falar em línguas. Ah, eu falo em língua, que coisa abençoada. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falo em língua. Mas quando ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, antes disso ele disse: mas ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amém? Então o poder de pregar o Evangelho teria que ser notório na nossa vida, para depois sairmos para pregar. E esse poder se manifesta através do Espírito Santo, quando nós procuramos com zelo o dom de profetizar com muito mais propriedade do que de falar em línguas. Veja aí no verso 2 do 14: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem entende isso? Você, como pai, falando em língua com seus filhos vão ficar só ouvindo. Mas se você profetizar aos seus filhos, eles vão amadurecer. Amém? E aí ele vai dizendo o verso 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Quem entendeu isso? Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, é interessante que a gente perceba a necessidade de profetas na igreja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem dons distintos, como se reconhecem o que toca na flauta, ou na cítara, ou em qualquer outro instrumento, né, irmão? Então, cada instrumento tem o seu som, tem o seu tom, e assim, cada um de nós, como membro do corpo, devemos ser
profetas que edificam uns aos outros. Amém? Você pensa que o irmão que está do seu lado aí não precisa de edificação? Você pensa que ele não está precisando de uma palavra de edificação? De que você domine a Bíblia Sagrada para que essa palavra possa entrar no coração do irmão e fortalecer o irmão? Então nós temos que consolar, nós temos que edificar e nós temos que exortar quando necessário for uns aos outros. Amém? E aí cabe a cada um de nós entender a presença do Espírito Santo na vida do outro, para recebermos a palavra de exortação, a palavra de doutrina e a palavra de ensino que vem. Às vezes a gente não quer receber, porque acha que só pode receber do pastor. Mas irmãos, o pastor, ele tem a propriedade na igreja de ser ensinador, de ser mestre. Mas isso é uma propriedade dada pelo Espírito, como pode ser dada a qualquer um de vocês, contanto que cada um busque com zelo. Amém? No verso 39, ele diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com quê? Decência e o que mais? E ordem. Não é com indecência e desordem, é com a decência e a ordem. Quando começa um barulho dentro da igreja enorme, ninguém ouve nada, ninguém entende coisa nenhuma, isso é ordem? Não. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem o quê? Doutrina. Este traz revelação, aquele outra, língua. E ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, não pode ser 2 profetas falando ao mesmo tempo. Entendeu? Eu já fui em vigília que era um falando daqui, o outro falando acolá, e o outro falando ali, o outro falando acolá, e era uma bagunça, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Quem já viu isso? Será que é assim, contrariando a própria palavra, que funciona? Não. Porque todos, se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado e cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, diga um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Se for tudo ao mesmo tempo, ninguém vai aprender nada. Se todo mundo falar junto, ninguém aprende coisa nenhuma. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso quer dizer o que, meu pastor? Isso quer dizer que por mais que eu esteja naquele momento emocionalmente dominado, né? Porque existe a emoção, né? A gente sente uma emoção do Espírito, a gente sente a alegria do Espírito, o gozo do Espírito. Vem a palavra, vem o falar em língua, vem isso, vem aquilo, mas o meu espírito está sujeito a mim. Eu posso controlar. Eu já ouvi irmãos dizerem assim: não, eu fui tomado pelo anjo. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Anjo não toma corpo de ninguém. Isso aí é uma heresia. Anjo tem corpo próprio, então ele não vai entrar no seu. Tá? Ninguém é tomado por anjo. Outra. Rapaz, eu fui tomado pelo Espírito Santo e aí comecei a rodopiar. Peraí, presta atenção. Que você foi cheio do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Mas o que vem depois é você e não o Espírito Santo. Quem está entendendo? Porque o seu espírito pode muito bem dominar isso aí. Se você der vazão à emoção, aí você vai fazer 1000 coisas. Mas se naquele momento você entender
que tudo tem que ser com decência e com ordem, as coisas podem acontecer e edificar todos. Quem está entendendo isso? É uma questão de modos. Então, se todo mundo entender que dá para ser um, depois o outro, todo mundo vai entender tudo. Bom, isso é o que a Bíblia diz, né? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Está entendendo ou não? Aí vem aquele texto que eu falei no culto passado, que eu queria refutá-lo, para que você, mulher, mais uma vez que não veio na sexta, entendesse. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignora, será ignorado. Pastor, agora como que se explica isso aqui? Simples. Na igreja haviam profetisas e profetas. Você vai ver no livro de Coríntios, no livro de Atos, mulheres que eram usadas por Deus de uma forma preciosa. Mas uma grande maioria das mulheres não davam a si mesmas a oportunidade de exercerem ministérios. Então elas, naquele período, mulheres ficavam sentadas do lado e homens do outro. E aí, quando uma mulher não entendia alguma coisa, ela queria conversar um com a outra, ou então chamar a atenção do seu marido ou de alguém para poder entender o que foi falado. E para que houvesse ordem, então Paulo, explica que a mulher que tem dúvida, que pergunte ao marido em casa. Amém? Que ela permaneça calada e não tumultue o ambiente. Mas isso não quer dizer que a mulher não poderia profetizar. Nós temos várias mulheres na Bíblia profetas. Amém ou não? Quando a Bíblia diz, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os meus filhos e filhas, diga, filhos e filhas, profetizarão. Ele não está dizendo que é só os homens, ele disse filhos e filhas. Então nós temos uma cultura herdada do judaísmo que restringe muito o ministério feminino. No entanto, nós temos que entender pela palavra que assim como um homem pode pregar o evangelho e pode levar a palavra e pregar o evangelho, uma mulher também pode. Amém ou não? E até vejo que algumas mulheres pregam com muita propriedade. Infelizmente outras se destinam apenas a serem profetisas e não conhecem, não buscam o dom do conhecimento. É como eu disse no culto passado, você tem que buscar o dom da sabedoria, depois o dom do conhecimento, sim ou não? Se você souber falar, mas não sabe o que dizer, ninguém edifica. Se você sabe o que dizer, mas não sabe como falar, a ninguém também você edifica. Então você tem que saber o que falar e como falar. Amém? Sabe quantos casamentos dariam certo se as pessoas soubessem dialogar? Se elas soubessem o que dizer uma para a outra na hora certa e da maneira correta, não haveria briga, não haveria contenda. Mas infelizmente falta sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, o seu lar, e a tola com as próprias mãos ela destrói. Por quê? Quando você vai falar, você deve escolher a forma de falar, o jeito de falar. Não é só o que vai falar. Ah, olha, você não fez o mercantil completo. O cara às vezes nem tem o dinheiro para fazer o mercantil completo. Mas você nem foi atrás dos porquês. Você já foi acusando o cara que ele não comprou tudo. Irmã, primeiro faz uma sondagem. Amém? Primeiro
estuda o que está acontecendo e vai com sabedoria, porque se você pega ele no momento de estresse, aí dá confusão. Assim a igreja, quando o Espírito Santo veio para a igreja, nós recebemos como um corpo, e nós temos que entender que tem várias pessoas aqui com cabeças diferentes, sim ou não? Eu não posso impingir sobre todo mundo um só pensamento, não dá. Mas eu posso dizer para você duas coisas que são iguais. A primeira coisa, aliás, três coisas. A primeira coisa, nós estamos na mesma assembleia, amém? A segunda coisa, todo mundo segura a mesma Bíblia. Ninguém está com Alcorão, ninguém está com o livro de Mórmon, ninguém está com o livro do Testemunho de Jeová, nós estamos com a Bíblia Sagrada. E a terceira coisa que é fundamental para a unidade da igreja, é que é um só Espírito que atua no corpo. Somos diferentes, mas temos a mesma palavra, estamos no mesmo lugar e recebemos o mesmo Espírito. E porque estamos no mesmo lugar, recebendo o mesmo Espírito e a mesma palavra, podemos funcionar como um corpo. Existe uma palavra chamada koinonia, que é comunhão. Esta comunhão vem quando eu entendo que, apesar de ser diferente, nós somos iguais. Apesar de termos formação intelectual, formação familiar, formação, digamos assim, cultural, talvez você seja de uma outra cidade, né? Talvez você seja de um outro país, embora tenhamos nós culturas diferentes, estruturas familiares diferentes. Talvez se eu conversar individualmente com cada um de vocês hoje, eu não tenho esse tempo para conversar com todos individualmente hoje, é muita gente, mas posso dizer para você que cada um tem sua história de vida, sim ou não? Do dia que nasceu, de como é que foi. Tem gente que não sabe, mas conta até o parto. Eu conheci uma mulher que ela me contou até como é que foi o parto dela. Aliás, ela me falou de quando foi gerada. Eu disse, meu Deus, ou é revelação, ou então foi muita conversa no ouvido dela. Mas todos nós temos uma história a contar. Histórias alegres, histórias tristes, histórias que são incríveis de se aceitar, de se confiar, outras que são fáceis de se receber. Então, individualmente somos diferentes, mas quando a palavra é a mesma, quando o Espírito é mesmo, e quando estamos no mesmo lugar, nós nos tornamos diferentes, mas iguais. Então alguém aqui é olho, alguém funciona como visionário da igreja, alguém funciona como roim, como aquele que revela. Tem gente que tem o dom da revelação, tem gente que tem o dom de curar, tem gente que tem o dom da sabedoria. Esse deve ficar muito ajudando ali na portaria. O dom da sabedoria funciona muito para recepcionar pessoas, funciona muito para acolher pessoas, funciona muito para conversar com as pessoas que estão precisando de aconselhamento. A igreja precisa de dom de sabedoria, precisa de pessoas que têm um dom do conhecimento. A igreja precisa de pessoas que têm interpretação de línguas, interpretação de sonhos. Então os dons, os 9 dons do Espírito são muito necessários. Eu queria que você lesse comigo aí no 12, verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, amém? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, porque tudo é um Espírito só, a fé. Sabe aquele irmão está sem fé, aquele irmão está meio decaído, aquele irmão está meio afligido, tem que ter um irmão com fé no corpo para levantar o outro, amém? Você imagina um casal, se um está fraco, o outro tem que ser forte. Não podem os dois sucumbir. Alguém tem que ser, naquela hora, usar o dom da fé para trazer uma palavra, amém? Para levantar o ânimo. E esse dom da fé tem que ser utilizado com o quê? Com sabedoria e com conhecimento.
Se você não usar com sabedoria, você vai vomitar conhecimento com muita fé, mas vai humilhar a pessoa que está ouvindo. Ela vai dizer, ele pensa que eu sou um zero à esquerda, que não entendo nada. Mas se você fala com sabedoria, a pessoa vai dizer, poxa, me ama mesmo, gosta de mim, está me ajudando, quer me levantar. Então a Bíblia diz que a outro é dado, além do dom da fé, o dom de curar. Quantos enfermos precisam de cura, irmão? E muitas vezes as pessoas correm para o pastor para que ele ore, mas eu não sou o único que pode ter o dom de curar. Diga assim, eu também. Diga eu também. Quem crê que Deus pode lhe usar para curar pessoas? Quem crê que Deus pode te usar com sabedoria? Quem crê que Deus pode te usar com conhecimento? Quem crê que Deus pode te dar uma fé sobrenatural para transportar montanhas? Eu creio piamente no que eu estou dizendo aqui. Eu creio perfeitamente que você é uma bomba atômica que pode estourar com o inferno. Acredito que estou na frente de profetas e profetisas. Acredito pela palavra e pelo Espírito que profeta calado não vai ter honra, mas vocês têm o dom da profecia para abrir a boca e profetizar. Abra os lábios, irmão, declare, profetize. A Bíblia não é para ser só lida, ela é para ser transmitida. E aí diz... A outra operação de milagres. Ah, pastor, mas é um milagre. Milagre só se for numa campanha da igreja. Esquece isso, meu irmão. Milagre Deus pode fazer a qualquer momento, na hora que Ele quer, através de quem Ele quiser. Quem entende isso? Deus não está sujeito a usar o instrumento humano. Ele pode fazer o que ele quer, irmão. Eu nunca me esqueço desse episódio, porque me marcou muito. Eu estava num programa de rádio, não sei se o pastor Dantas estava comigo nesse dia, ou era outro irmão, e uma moça ligou chorando, e ela dizia assim, missionário, um amigo meu, que é traficante, ele pediu a minha moto emprestada e saiu na moto. E eu digo, e o que foi que houve? Ela disse, não, acabou que ele chocou-se com um caminhão e morreu. E a gente gostava muito dele, ele era de dentro de casa, era um rapaz assim, embora vivesse no tráfico, mas é uma pessoa que a gente tinha muito apego, como irmão. Nós estamos sofrendo muito por isso. Eu disse, onde está o corpo? Ela disse, já está no IML. Por ser um acidente, assim, tinha que ir para lá, tinha que ter toda aquela coisa, né? Irmãos, você pode chamar isso de loucura, você pode chamar do que for, mas eu num programa de rádio, com não sei quantas mil pessoas me ouvindo, eu disse, a que horas ele morreu? Ela disse, agora de manhã, pastor, por volta de umas 9:30 da manhã, isso era o programa das 11. E eu disse para ela, às 6 horas da tarde ele vai se levantar da morte. Não é loucura? É ou não é loucura? Mas se você ler, a Bíblia diz que o evangelho é loucura para aquele que não entende. E eu disse, às 6 horas da tarde ele vai se levantar da morte. Pode preparar a família que ele vai se levantar. Quem falou isso para mim? Foi o meu coração? Se fosse, não levantava não. Mas se foi o Espírito de Deus que me revelou, acontece. Sim ou não? Isso foi no sábado, que meu programa era sábado e domingo. Quando foi no domingo, ela liga, dando testemunho, que exatamente às 18 horas, às 6 horas da tarde, o cara estava na pedra com algodão dentro do nariz. E de repente foi um corre-corre absurdo dentro desse IML, porque o homem se levantou às 18 horas e está vivo. Levaram ele para a UTI para ver e fizeram todos os exames, porque estava constatada a morte.
estava constatada a morte. De repente ele voltou, batimento cardíaco, voltou, atividade cerebral. Quem fez isso? Foi eu? Foi a minha palavra? Diga assim, não. Foi Deus. Só Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Homem nenhum pode fazer isso. Mas a operação de milagre está escrito aqui, ó. A outro, pelo mesmo Espírito, operação de milagres. É um milagre alguém ressuscitar? É. O que foi que Eliseu fez? O que foi que Elias fez? E a Bíblia diz, a outro, profecia. Às vezes você está aqui me ouvindo e dizendo, rapaz, como é que ele sabe disso? É que Deus está falando. Isso é profecia, irmão. As coisas que você pensa que eu não sei, e você sabe que eu não sei, mas o Espírito Santo que sabe de você, ele quer falar contigo, ele usa essa boca aqui, para no momento que eu estou pregando, falar aquilo que vai direto ao encontro do teu coração. Há outro discernimento de espírito. Sabe quando eu estou aqui, eu sei quando as pessoas estão recebendo e quando elas não estão. Eu sei, sabe, bem antes do apelo, eu sinto quem vai receber Jesus e quem não vai. É estranho, mas eu sinto até e vejo. É loucura, né? Mas eu vejo quando o diabo está lutando contra pessoas para elas não se levantarem e virem na frente e entregar a vida a Jesus. Já vi guerra de anjo com demônio dentro da igreja. Pessoas amarradas com correntes. Por quê? Porque o coração é o centro de todas as coisas, irmão. É o centro de todas as coisas. E muitas vezes a pessoa ela não se dobra à palavra, ela não se entrega à palavra, ela não se entrega à revelação do Espírito Santo. Por mais que a palavra seja forte, por mais que a revelação venha, ela não abre o coração dela, porque dentro do coração dela existe a raiz da amargura, existe a raiz da malignidade. O mal está lá, prendendo ela aos desejos carnais. Por isso que a Bíblia diz aqui assim, ó. (14, 20) Irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, no entendimento, mas na malícia. Na malícia sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Amém? Então, no mal, seja uma criança, irmão. Em relação às coisas malignas, seja como uma criança. Uma criança não sabe o que é mal, o que é bom. Mas no juízo, seja maduro. Amém? Requeira de você maturidade. Requeira de você entendimento de uma pessoa madura. Porque quando você precisar da maturidade, ela vai ser a tua irmã. Amém? Eu queria que você abrisse aí em Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Quem quer fazer um culto espiritual a Deus? Começa entendendo que o corpo tem que ser sacrificado. O corpo tem que ser sacrificado. Como, pastor? Como é que o meu corpo é sacrificado? Quando eu tenho atitudes espirituais em relação ao meu corpo. Meu corpo não é templo e morada do Espírito, eu tenho que respeitar e honrar meu corpo. Eu não posso usar roupas indecorosas, por quê? Porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém ou não amém? Eu tenho que preservar o pudor. Eu tenho que preservar meus olhos. Tenho, por quê? Porque o olho não é membro do corpo. Não é membro do corpo. Então o que o meu olho vê pode prejudicar todo o meu corpo, não pode? Então eu tenho que prestar atenção não só no que eu visto, mas no que eu olho. Tenho que preocupar também com o que é que eu escuto. Às vezes a gente gosta de escutar muita coisa. Tem irmão que fica sapeando televisão para ver vários programas. Tem irmão que fica sapeando rádio para ver vários programas. Eu falo até evangélicos, não vou nem falar
não evangélicos. Mas tem gente que vai para tudo, novela, filme e tal, né? Aí fica uma podridão medonha quando vai para isso. Mas quando você vai para diversos programas evangélicos, diversos, quem já comeu salada? A tua cabeça fica salada mesmo. Porque a Bíblia diz, não vos mistureis com doutrinas várias e estranhas. O várias é porque são muita gente falando. Estranhas porque não estão na Bíblia. Então, se eu vou emprestar meu ouvido, que é membro do meu corpo, para ouvir alguém, eu tenho que ter o dom do discernimento do Espírito, eu tenho que ter o dom da sabedoria, eu tenho que ter o dom do conhecimento, eu tenho que ter o dom da fé, para não sucumbir diante de uma heresia. Quem está entendendo isso? Cuidado, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, não é verdade, irmão? Aí tem irmão que não entende sobre isso, aí diz assim, não, pastor, isso quer dizer que eu não posso ouvir outros pastores? Não estou dizendo isso não, você fica à vontade. Agora só que é o seguinte, irmão, um self-service tem várias comidas, alguma delas pode estar estragada e outra boa. Se tu pegar a boa, glória a Deus. Mas se tu pegar a ruim, vai direto para o hospital com disenteria. E tem crente com disenteria, não tem? Tem crente com diarreia, sim ou não? Tem. Que não se segura mais em pé. Por quê? Porque não sabe mais qual Deus que crê, não sabe mais qual a fé que tem, não sabe mais qual a doutrina que segue. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, que todo dom perfeito, diga todo dom perfeito. Quem quer os dons perfeitos? Todo dom perfeito, diga. Toda dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes, onde não há sombra, nem variações. Amém ou não amém? Você quer algo perfeito? Vai direto à fonte. E essa fonte te deu o Espírito Santo, porque ele disse, eu vou e te darei o Espírito. O Espírito Santo está dentro de você para te trazer esses dons. Diga de novo comigo. Dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé, dom de revelação, dom de profecia, para você funcionar como corpo, para você ser maduro. Quem quer ser maduro? Quem é maduro não é levado pelas ondas do mar. Quem é maduro não é levado por ventos de doutrinas. Quem é maduro entende que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Hoje tem igreja que tem descarrego. Vamos falar? Tem. Tem igreja que faz sincretismo africano, religiões afro dentro da igreja. Tem igreja que pega sincretismos do espiritismo, quer dizer, doutrinas espíritas, kardecistas, e trazem. Tem pastores que não pregam uma teologia, mas uma teoria teológica, baseada em si mesmos, em sua própria visão. O teosofismo está sendo ensinado. Há muitas alusões à Bíblia, mas muitas desilusões no meio evangélico. Por quê? Porque, irmãos, volto a dizer, nós somos diferentes, mas somos membros de um só corpo. E é um só Espírito que habita em nós. É uma só palavra, é um só Deus, é um só Senhor, é um só Salvador. Nós temos que viver em unidade. Não podemos viver a pluralidade, mas a unidade, porque essa pluralidade é ignorância. A igreja está se dividindo e não está se unindo. O Espírito Santo vem para nos convencer a entendermos que somos corpo e precisamos uns dos outros. Amém? Diga para o seu irmão, eu preciso de você e você precisa de mim. Amém ou não? E para completar o texto daquela música, e nós precisamos de Cristo até o fim, diga. Verdade. Mas baseado em quê? Em que eu entenda a palavra pelo Espírito. Diga que eu entenda a palavra de Deus revelada não pelo homem, não pelo homem, não pela carne, não pelas obras da carne, não pela visão humana, não pela filosofia humana, não pela teoria humana, não pelo pensamento humano, não pela doutrina do homem, mas pelo Espírito Santo. Aleluia.
Abra em Tiago capítulo 1, verso 23. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra. Quem aqui é ouvinte da palavra? Diz amém. Se alguém é ouvinte, Joelma, da palavra, mas não é praticante, interessante isso, né? Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, tudo que eu pregar aqui, tudo que você está ouvindo, se você não pôr em prática na sua vida espiritual hoje, a partir do momento que você sai da igreja, se não virar uma prática de vida, você vai esquecer. Irmão, até andar de bicicleta. Eu era menino, andava de bicicleta, fazia cada pirueta de bicicleta que você não imagina, irmão. Eu era bom naquele negócio. Recentemente eu peguei uma bicicleta, irmão, foi um desastre. Era 3 irmãos segurando um do lado do outro, parecia menino pequeno. As pernas não são mais as mesmas, eu não sei, mudou tudo. Parece que o guidão não é mais igual, o pedal também, não sei, perdi a noção. Porque tudo que a gente não pratica, a gente esquece. A palavra tem que ser praticada. Você é corpo sem prática. Imagine o seu braço sem prática. Ele fica duro, não fica? Se você engessar uma perna durante 1 mês, 2, você quando tira, já sente meio ruim. A perna fica meio dura. Imagina 1 ano, 2. Quando termina, você está assim, ó. O nervo endureceu porque você não fez movimento. Então, nós não podemos viver o evangelho sem prática. Não podemos ser só ouvintes. Temos que ser participantes do evangelho de Cristo. Quem é braço, seja braço forte. Quem é perna, seja perna forte. Quem é olho, seja olho bom. Quem é ouvido, seja um bom ouvido. Mas não sei qual é a parte do corpo que se representa. Só sei de uma coisa: seja ela qual for, que seja para a glória de Deus. Só sei de uma coisa: que seja ela qual for, seja para a edificação de todos. Seja ela qual for, que você faça não só para si, mas para o outro também. Porque se você pensar, e muita gente só pensa em si. Eu quero a minha bênção, a bênção do meu casamento, a bênção da minha família, a bênção tudo meu. E você esquece que aqui tem irmãos que precisam da sua ajuda. E naquilo que você é forte, ele é fraco. E naquilo que ele é fraco, você é forte. E vocês precisam se unir e ajudar uns aos outros. Amém? Abra, por favor, aí no livro de Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias. Não é a minha palavra como, verso 29. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Olha que coisa linda. 23, 29. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Amém? Indaga o Senhor Deus, e como uma marreta que despedaça a rocha. Amém? Portanto, afirma Yahvé, o Senhor, Deus: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Tem profeta que rouba a palavra de Deus. Sabe como? Ensinando errado. E Deus é contra isso. A palavra de Deus, ela é como um fogo. Quem crê? Peraí, você ainda não entendeu. A palavra de Deus é como um fogo. Como é que o Espírito Santo desceu lá em Atos? Pronto. Então, na hora que a palavra está sendo trazida,
você está recebendo o fogo do Espírito Santo. Ele diz, a minha palavra é como um fogo poderoso. Então você está sendo cheio do poder do Espírito. Você pode ter vindo assim, mas não, agora não, irmão. Você está cheio do poder do Espírito, porque você está recebendo a palavra do fogo. E aí ele diz, é como uma marreta que despedaça a rocha. Pode ser um coração mais duro, mas essa palavra, ela vem com poder, ela vem com fogo do Espírito para despedaçar toda a rocha. É isso que nós temos que entender. Lá em Salmo, capítulo 12, verso 6, diz que ela purifica 7 vezes o candinho de barro, amém? 7 vezes. Lá em Jeremias, ainda no capítulo 23, 29, ele diz que ela quebra, lá purifica. Então, olha quantas funções tem a palavra através do Espírito. Uma é quebrar, outra é purificar. Segundo o próprio profeta Jeremias, no capítulo 18, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Quando ele ouve a palavra, a Bíblia diz que ele pega um vaso velho, quebra e faz outro vaso conforme lhe bem pareceu. Ou seja, a palavra tem a função, pelo Espírito Santo, pelo poder do fogo do Espírito, de quebrar o vaso velho e fazer o vaso novo. Em outras palavras, meu pastor, de renovar sua vida espiritual, de transladar, arrancar você das trevas para a luz, de tirar você da ignorância para o conhecimento, da falta de sabedoria para a sabedoria. Deus trouxe a você fogo do Espírito para você ser cheio. Hebreus 4:12, para a gente concluir isso. Porquanto a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é a diferença de eficiência para eficácia? Eu vou dizer para você, eficiente, uma pessoa pode ser eficiente e não ser eficaz. Vou lhe dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais fácil. Alguém pode ter a eficiência de saber fazer um bolo. Eu sei fazer um bolo. Sabe fazer um bolo? Sei. Aí você sabe toda a receita do bolo. O Paulinho já começa a gostar quando eu falo de comida. Você tem todo o saber do bolo. Mas na hora que você tira o bolo, queimou. Como que chama quando desce assim? Quando ficou solado, é assim? Solou, né? Assim? Chama? Então, você até sabe fazer, mas você não fez direito. Você foi eficiente em saber, mas ineficaz, porque não realizou. Então, a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz, porque ela não só é uma palavra viva, mas ela transforma, ela restaura, ela renova, ela traz uma vida excelente. Se você está aqui ouvindo a palavra, recebendo o fogo de Deus e não mudar, não é a falta da palavra, não é a falta do Espírito, mas o teu coração que não quer receber. Porque a Bíblia diz, se receber, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem quer a eficácia da palavra na vida? Então abre o coração e recebe. Levanta as mãozinhas agora e diga, Senhor, eu abro o meu coração. Senhor, eu abro o meu coração. Senhor, eu abro o meu coração para receber a eficácia da tua palavra. Realiza em mim o proceder, o efetuar, o transformar, o renovar, o restaurar. Faz em mim, Senhor, uma transformação. Tira de mim, Senhor, tudo que não presta. Arranca de mim, Senhor, aquilo que o Senhor vê que não é do Senhor. Faz de mim um vaso novo. Quebra o vaso velho. Senhor, tudo que está escrito na tua palavra, que eu seja vivificado e que eu seja agora, Senhor, de uma forma eficaz, transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, quem crê?
capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Ele está falando de uma coisa chamada na teologia de dicotomia, divisão da alma e do espírito. O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas ele faz a divisão entre alma e espírito por quê? Faz a divisão entre a alma e o espírito por quê? Porque a essência eterna é espiritual, mas a alma é a volição humana, é o desejo. Ele faz a separação para que você escolha se você vai ser espiritual ou carnal, se você vai seguir a vontade ou o chamado do Espírito. O que você quer? Ele está fazendo uma divisão para que você entenda: isso é da carne, isso é do Espírito, isso é da carne, isso é do Espírito, isso é da carne, isso é do Espírito. Você tem que entender isso. Faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém? Sabe que ele faz você saber, ele te revela as intenções do teu coração? Então não adianta você dar uma de, super crente, ou então de crente caído, porque o Espírito Santo faz você entender quem você é e quem você precisa se tornar. Amém? Fique de pé. Em Atos 26, 18, você não precisa abrir. Atos 26, 18. Amanhã eu vou estar aqui com o pastor Dantas, que vai trazer uma palavra preciosa sobre a igreja primitiva e o crescimento que o Espírito Santo trouxe à igreja primitiva. Amém? Quem quer crescer na presença de Deus? Não falta, porque amanhã esse homem de Deus vai trazer uma palavra junto comigo aqui. Ele vai estar pregando, eu vou estar aqui só na intercessão. Vai ser muito precioso o que ele vai falar amanhã. Amém? Mas presta atenção. Fecha os teus olhinhos. Põe a mão no teu coração. Olhe só. Para que o Espírito Santo veio? Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Do poder de Satanás, está em Atos, capítulo 26, verso 18. O Espírito Santo está aqui para abrir seus olhos. Diga: os meus olhos serão abertos. Ele está aqui para te converter, tirar você das trevas e trazer você para a luz. Amém ou não? Quem quer sair das trevas? Ele diz: tirar você do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Então, amado, quando em Atos 26, 18 foi escrito isso, é notório que a manifestação dessa palavra e do Espírito nesse lugar é para trazer você para Deus, mais para perto de Deus, mais para o centro da vontade de Deus, mais para ser um verdadeiro cristão, para quebrar todos os grilhões infernais. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.